Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer ao Elton, ao Gabriel, ao Nilton, os demais colegas aqui de BH, que sempre se dispõem a organizar esses eventos aqui, que são maravilhosos, né, que nos recebem gentilmente, com muito carinho aqui em Belo Horizonte. Né. É muito bom sempre vir aqui, rever os amigos nesses colóquios, ver os nossos colegas, né, principalmente recarregar as baterias para voltar a estudar e a pesquisar, algo que alguém como eu está trancado na burocracia sente muita falta. Bom, o meu texto aqui, gente, na verdade, ele é uma junção piorada das ideias, dos temas mobilizados pelo Stefano e pelo Elton. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para o Elton ao final da fala dele que pularia a minha, porque eu vou falar da estasis, só que no Aristóteles. Eu ia perguntar, Elton, como que é isso no Aristóteles? Daí pula, e eu estou dispensado, né? O que eu tenho aqui, na verdade, é apenas ainda rascunha ainda, né? Está muito provisório, né? Seguir um pouco a mesma hipótese que o Elton. E na verdade eu estou aqui rascunhando ainda, não tem nada acabado, algo muito consolidado, precisa ainda de mais maturação e mais reflexão. Bom, qual que é o título? Né? Eu até mudei um pouco o título. A estasis e os conflitos políticos, notas ao livro 5º da política de Aristóteles. Que são notas mesmo, isso que eu quero insistir aqui. Eu tenho notas a um livro. Tá? Bom, mas eu começo agora com uma rápida provocação. Em obra publicada recentemente, de grande repercussão, Ziblatt e Levinsky chamam a atenção para um fenômeno sobre as dinâmicas das democracias, até então pouco destacado, a saber, que muitas democracias contemporâneas estão se dissolvendo ou mesmo morrendo a partir de uma dinâmica interna do próprio regime. O título do livro evidencia o intento, como as democracias morrem, entendendo que assistimos a uma erosão dos sistemas democráticos a partir de fatores internos aos regimes, e não por ameaças externas, invasões e ataques de outras forças, como muitas vezes se pensou. O argumento é sedutor, e convém olhar um pouco melhor. Já no início eles afirmam, e eu cito: há outra maneira de arruinar uma democracia. É menos dramática, mas igualmente destrutiva. Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiros-ministros, que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a democracia rapidamente, como fez Hitler na sequência do incêndio da Reichstag em 1933 na Alemanha. Com mais frequência, porém, as democracias decaem aos poucos, em etapas que mal chegam a ser visíveis. Fim de citação. O argumento introdutório que fornece a tônica da obra é que os regimes democráticos sofrem grandes ameaças a partir de forças internas. E pior ainda, tais atores políticos se colocam dentro do próprio jogo democrático. O problema é duplo e grave, visto que o inimigo não se põe como externalidade ao regime ou ao país, mas as forças contrárias são internas e participam do jogo democrático, mas ainda usam das regras do sistema para o destruir. Certamente, nesse último aspecto, há algumas dificuldades que devem ser enfrentadas, pois alguns mecanismos institucionais que existem para, justamente, impedir as violações do jogo democrático, no mínimo, não funcionaram adequadamente quando se verifica uma crise das democracias. Com efeito, causa surpresa quando governantes alçados ao poder pela via eleitoral violam a Constituição, dissolvem parlamentos e tribunais superiores, não executam políticas de Estados, caçam direitos civis básicos, perseguem os órgãos de imprensa, silenciam as minorias. Ora, saber que aquilo que destrói os regimes democráticos nasceu internamente dentro das normas democráticas e, mais grave, foi apoiado pela maioria da sociedade, coloca em dúvida a força da democracia como sistema político e, no limite, da sociedade em suas convicções políticas. Como dizem os autores, eu cito: na via eleitoral, não há tanque nas ruas. Constituições e outras instituições nominalmente democráticas restam vigentes. As pessoas ainda votam. Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corrói a sua essência. Fim de citação. Outro aspecto a ser salientado é que esse não é um fenômeno das primeiras décadas do século XXI, mas já foi visto no século XX, particularmente com o advento do nazismo na Alemanha de Hitler e o fascismo de Mussolini.
Ambos chegaram ao poder não por meio de golpes de Estado ou apoiado por forças militares externas, mas a partir das próprias regras do sistema e sem a conjunção do poder militar para a tomada do governo, embora depois esse poderio militar ficasse evidente. Personagens tidos como outsiders da política se colocam na disputa eleitoral e depois, estando no governo, iniciam o seu trabalho de desconstrução da política, legitimados até mesmo por serem externos ao jogo político, por estarem de fora e não contaminados pela corrupção do sistema. Esse é um aspecto recorrente nesses fenômenos, a saber, a acusação de que o sistema está corrompido e é necessário que alguém que seja de fora, que não faça parte nem componha com as forças políticas já instaladas, faça a asepsia que o regime necessita. Donde um mote geral de combate a uma corrupção generalizada do sistema que necessita de medidas de forças e choque, ultrapassando normas e direitos para que o sistema político seja saneado. O resultado já o sabemos. Um desmonte constante do Estado, das instituições, a prescrição de direitos fundamentais e garantias básicas para a sociedade. Tudo em nome do combate a um sistema putrefado. Aqui quero destacar uma divergência na hipótese proposta por Levinsky e Ziblatt. Eles atribuem uma responsabilidade excessiva para as elites políticas no papel de defesa das instituições, entendendo elas como as principais guardiãs do sistema democrático. Não terei como apresentar uma resposta à altura nesse espaço, mas a título de nota, creio que é um tanto problemático depositar uma força demasiadamente grande para esse grupo político, a elite, e minimizar o papel das parcelas populares nas democracias. No limite, poderíamos até pensar que cabe a uma parcela aristocrática, as elites dirigentes, conservar o regime do povo, o que é um tanto contraditório. A partir da exposição de Ziblatt e Levinsky, gostaria de submeter essa hipótese da morte interna das democracias, em função de divisões e lutas internas, ao crivo da história do pensamento político, notadamente, tentar verificar de que modo esse tema já estava presente, em certa medida, no pensamento filosófico helênico, em particular em Aristóteles, no livro V da Política. Na verdade, devo confessar, esse retorno ao passado helênico nasceu das leituras de alguns textos da historiadora francesa Nicole Leroux, quando ela apresenta suas interpretações acerca do modo como a polis grega de fato se enxergava, investigação essa realizada a partir dos textos históricos e dos discursos fúnebres, e como um fenômeno político foi escamoteado nas exposições. No caso, a luta política interna que pode gerar a crise do regime, naquilo que o mundo helênico conheceu como a estasis, e foi traduzido pelo universo latino como seditio ou sedições. Nosso intuito aqui é, então, a partir de um mote contemporâneo, verificar em linhas gerais como um expoente do pensamento político clássico, Aristóteles, concebeu a luta política interna aos regimes, não somente a democracia, e como e se essas disputas políticas podem desencadear um processo de corrupção ou dissolução do corpo político. Agora eu, na verdade, faria aqui uma exposição um pouco da Nicole Leroux e da estasis, mas como o Elton já explicou tudo sobre a estasis da Nicole Leroux, eu pulo essa parte por questão de tempo e vou já para algumas questões que movem mais. Apenas só um destaque, acrescentando um pouco o que o Elton disse, num dos textos dela, no artigo de 1990, que ela discute a questão do voto e a questão da maioria, né? Quer dizer, como a gente tem uma imagem, uma ideia de que havia, a sociedade se reunia na ágora e deliberava, e havia uma espécie de consenso, né, de unidade, e nascia disso. Ela vai mostrar justamente o contrário, né, o voto revela justamente uma sociedade fraturada, né, um corpo político dividido, né, essas maiorias eram muito difíceis de serem obtidas, na verdade as votações eram sempre apertadas, né, poucas vezes as votações eram assim tranquilas. Um outro exemplo também que ela chama a atenção, que eu venho mostrar aqui, não vou explorar, é até que ponto essa imagem que nós temos da democracia ateniense foi legada por textos aristocráticos, né? Ou melhor, até que ponto você calcar, principalmente nos textos fúnebres, que a unidade da cidade está projetada na virtude, até que ponto isso não é aristocrático, não é projetar para a Atenas democrática um valor aristocrático, né? Ou, como ela vai mostrar, analisando o Menexeno de Platão, o que você tinha é uma
aristocracia com apoio popular, né? Bom, são boas hipóteses, acho que nos fazem pensar. Bom, vamos agora para o que me interessa, que é olhar um pouco para Aristóteles, né? Só colocar algumas questõezinhas aqui, né? Os textos também revelam sempre os textos que a Nicole Louron analisa sempre mostra a ideia da unidade, né? O imperativo da unidade, né? A busca constante da unidade, né? A cidade sempre retratada unida, né? E por outro lado, os textos épicos, os textos literários, retratando os outros divididos, né? A Tebas dividida, né? Então quem está dividido nunca é Atenas modelar, é o outro que tem a estasis, o outro que está em luta, né? O outro que está em divisão, né? Diante desse imperativo da unidade, como entender as disputas políticas, os conflitos entre forças antagônicas? Como pensar a presença da estasis, esse confronto que é uma guerra, mas uma guerra interna, mas é algo tão temerário quanto uma guerra externa? Para complicar um pouco mais, como conceber uma unidade política depois dos debates na Ágora, que ao final gerava uma votação que dificilmente resultava em uma posição unânime? Ao contrário, né? Os registros testemunham disputas acirradas e vitórias eleitorais apertadas. Assim, até que ponto é possível pensar essa prática, do voto, né, que entendemos como o exemplo da democracia grega, resultando em uma unidade política e não em divisões? A própria existência de grupos que se alinham em debate revela uma cidade dividida. Por consequência, como sair do debate das votações disputadas sem dividir a cidade, sem gerar contendas entre as facções? Ora, parece que ao contrário da imagem da unidade democrática ateniense, o que decorre dessas análises lançadas por Louron é uma polis dividida, fraturada, que gera uma luta interna, confrontando os seus atores políticos. Então, essa estasis resultante não ensejaria, pois, na morte do regime por dentro, a partir de forças internas e de dentro da lógica do funcionamento do próprio regime? Diante disso, passemos agora a considerar rapidamente Aristóteles. O livro quinto da Política é dedicado à análise da dissolução e conservação dos regimes políticos, particularmente do regime entendido como aquele possível e com maior durabilidade, a saber, o regime misto mediano, a politeia nixis meson. Ora, antes de empreender essa exposição, faz-se necessário recuperar algumas noções anteriores para que possamos entender o alcance e a amplitude dos conflitos nos regimes políticos e na sua conservação. Ou não. Passemos então rapidamente algumas noções chaves da política aristotélica, sem a pretensão de dar conta de uma explicação mais aprofundada, objeto de inúmeros estudos que remontam desde o período medieval até os nossos dias. De modo muito simplificado, podemos dizer que, tendo definido o objeto de análise e o escopo da investigação no livro 1 da Política, nos capítulos 1 e 2, Aristóteles inicia uma exposição detida do que é o político, o que é o regime, a matéria e a forma da cidade e demais atributos que perfazem desse tema uma ciência, em sentido aristotélico, a partir do livro 3. Como ele diz, e eu cito Aristóteles, torna-se evidente, portanto, que devemos começar por orientar o nosso estudo para o político, visto que uma cidade é, por assim dizer, um composto de políticos. Nesse sentido, cabe-nos considerar, então, quem deveria ser chamado de político e quem é o político. 1274, B39 a 1275, A4. Fim de citação. Dito isso, ele apresenta uma definição do político a partir de sua ação própria, do seu ergo, que convém recuperar. Cito Aristóteles novamente. Ora, não há melhor critério para definir o que é o político, em sentido estrito, do que entender a ação política como a capacidade de tomar parte na administração da justiça e no governo. Fim de citação. 1275 a 23 e 25. Essa sintética e precisa definição do político a partir de sua capacidade de interferir na vida da polis, seja deliberando nas magistraturas ou assembleias, seja ocupando uma posição de direção, expressa de modo completo a ação política em sua completude. Certamente, essa é a condição mínima, mas sine qua non não se pode entender o que é um político, ainda que seja permitido encontrar outros atributos para uma grande personalidade, como é o caso de Péricles. Por isso é que,
Na sequência argumentativa, Aristóteles insiste nessa exposição, digamos, essencialistas, entre aspas, para mostrar a diferença entre um bom político e um bom homem, alguém que é eticamente virtuoso. No capítulo 4 do livro 3, ele expõe que há uma distinção fundamental entre eles, pois não há uma identidade entre ser eticamente virtuoso e ser um bom político, embora seja desejável ao político ter o cabedal das virtudes. Ao político se faz necessário que saiba, primeiramente, obedecer ao regime, submeter-se às leis, e para alguns, e não para todos, saber comandar, o que requer a prudência. Insistindo, Aristóteles não exige para o exercício da ação política um rol de virtudes e qualidades como coragem, lealdade, sinceridade, etc. E sim um requisito mínimo, uma virtude mínima, saber obedecer à polis. Entretanto, caso o político deseje ocupar uma posição de direção, aí sim se faz necessário uma outra virtude fundamental, a prudência, o bem deliberar. A partir disso, delineia-se uma definição do político distinta do que vários pensadores postularão acerca da necessidade de um rol de virtudes morais para o bom exercício da vida pública. Por essas definições, Aristóteles não refuta a importância das virtudes, mas tão somente não as toma como fundamentais para o pleno exercício da vida política. Enfim, não se deve identificar o bom político ao frônimos, o homem ético. Cabe ao político ter essa qualidade mínima de bem agir politicamente na cidade. Portanto, tal definição é relevante, visto que desloca a reflexão para as possíveis fraquezas do regime de uma esfera ética e a insere num estrito âmbito político. O início do livro 4, e aí agora eu dou um salto ali já para o livro 4, é muito desconcertante na análise, pois Aristóteles continua na sua busca do melhor regime, peripolitéia, e declara de início que até aquele momento não completou a exposição. Isso significa então que o que foi exposto no livro 3 não é o bastante, na medida que ele listou tipos de regimes políticos como modelos possíveis a ser pensados, mas que não necessariamente se perfazem como governos existentes. Essa é uma constatação relevante. As 6 formas de governos apresentadas no livro 3 são modos possíveis de regimes que se deduz a partir da combinação de critérios matemáticos. Tanto isso é verdade, que lá ainda no livro 3, no capítulo 6, ele havia sugerido que seria possível combinar outros critérios, como por exemplo o econômico, onde não teríamos somente 6 formas de governo, mas 12 formas de governo e assim sucessivamente. Agora no livro 4, não se trata mais de pensar os regimes a partir de critérios formais, mas de considerá-los a partir dos elementos que compõem a polis efetivamente. Essa análise, que leva em consideração o substrato material da polis, o hipokeimenon, se reduz a 2 grupos predominantes, no intuito de facilitar a análise. No caso, um grupo de políticos livres, porém sem recursos, os democratas, e um grupo de políticos com recursos, mas com pouca liberdade de participação, os oligarcas. Desculpa, o primeiro os oligarcas, o segundo os democratas. Estamos a considerar os democratas e os oligarcas. O incômodo é evidente para o leitor que vinha acompanhando a exposição desde o início da obra, quando lá no livro 3 Aristóteles define, a partir dos critérios dados, naquele momento que a democracia e a oligarquia são regimes desviados. Todavia, no livro 4, o filósofo faz, em um primeiro momento, uma caracterização de como está tomando agora a democracia e a oligarquia, insistindo, considerados a partir do seu substrato material e não por sua finalidade, para em seguida passar a definição do que seria o regime mais adequado e possível. A partir dos critérios dados, o regime mais adequado será aquele que considera todos os elementos materiais da polis, ou seja, qualquer regime, para obter o mínimo de êxito e não implicar em injustiça, deve considerar as forças políticas existentes, os democratas e os oligarcas. Então, o regime possível mais adequado deve se formar a partir de uma mistura de oligarcas e democratas, os 2 grandes grupos existentes em qualquer cidade. Entretanto, tal combinação não deve ser feita de modo aleatório, mas a partir de um critério proporcional bem ao gosto da geometria helênica, que considera as partes medianas e não médias dos grupos. Conforme o texto aristotélico, democratas e oligarcas podem ser classificados em subgrupos ou parcelas, que variam de um extremo radical até uma parcela mais moderada.
Assim, a combinação mais adequada para um regime é uma mistura proporcional das parcelas moderadas de cada um dos grupos, que resulta, pois, em um regime que seja uma mistura proporcional das medianias, e não médias simples, entre oligarcas e democratas, naquilo que historicamente se conheceu como o regime misto. Ademais, tal mistura, haja vista que deve espelhar proporcionalmente a composição dos políticos em uma polis, não terá uma expressão absoluta, mas variará conforme a composição do substrato material da polis, não sendo, portanto, um modo fixo e rígido em números absolutos, mas relativos a esse substrato material. Uma leitura isolada desses capítulos do livro 4 poderia implicar em afirmar que Aristóteles está defendendo que o melhor governo possível deve ser resultado de duas formas desviadas, o que seria uma contradição argumentativa na obra. Porém, não se trata aqui no livro 4 de uma tentativa de combinação de dois modelos de regime desviados do livro 3, mas de uma busca daquele que seria o regime, como ele mesmo afirmara no início do livro 4, e eu cito Aristóteles: caberá a essa ciência conhecer a forma de regime que melhor convém ao conjunto de todas as polis. Significa isso que não devemos contemplar apenas o melhor regime, mas também aquele que é simplesmente possível, e ainda aquele que é de mais fácil aplicação e mais comum a todas as polis. A verdade é que grande parte dos autores procuram apenas a forma mais excelente, que requer abundância de recursos. O que verdadeiramente interessa, pelo contrário, é introduzir uma ordenação política cujas disposições persuadam facilmente os cidadãos e facilmente sejam adotadas. Fim de citação. 1288b30, 1289a3. Em linhas gerais, verificamos que Aristóteles busca, ao longo do livro 4, uma definição de politeia que seja a mais possível de ser posta em prática e adaptável às variações das condições materiais das diversas polis. Por isso, o esforço de pensar num regime que seja ao mesmo tempo flexível bastante para que possa ser implantado e ao mesmo tempo perdurar. Assim, a politeia, que mistura as partes medianas, consegue atender às exigências de uma forma de governo factível e também que perdure e não se dissolva rapidamente. Chegando finalmente ao livro 5º, a argumentação continua, agora tratando exatamente dessa dificuldade: como garantir a conservação dos regimes e o que provoca a dissolução. Como é próprio da exposição aristotélica, no início do livro 5º, ele apresenta o roteiro argumentativo, na qual os aspectos ligados à vida política se ressaltam, tendo em vista que a cidade é concebida como um organismo vivo, tal qual um corpo, onde se destacam nesse sentido as alterações nos movimentos desses corpos, a decomposição ou decadência dele, no caso a corrupção, suas possibilidades de mudança e, em face das doenças ou mudanças, a possibilidade de regeneração. Enfim, todo um vocabulário ligado à dimensão biológica aplicada à vida política. Esses processos revelam, pois, um denominador comum que é a capacidade de alteração das disposições políticas em uma polis, seja no sentido de transformação em outro regime, seja no sentido de decomposição ou de regeneração. Esses movimentos são tratados tanto como metabolés, o que significa uma alteração em outro regime, quanto como uma estasis, que provoca também esse processo de alteração, mas no caso da estasis, associado especificamente às revoltas políticas ou sedições. Como é sabido, o termo metabolé, concebido mais propriamente no contexto argumentativo da física, tem sua significação associada às mudanças dos corpos, notadamente dos corpos celestes, e utilizado também nas mudanças dos substratos materiais das substâncias. Posteriormente, no mundo latino, metabolé será traduzida por revolutiones, que, como bem lembra Hannah Arendt em Sobre a Revolução, o termo revolução foi utilizado até o século XVIII no âmbito da física dos corpos celestes, cujo melhor exemplo é o De Revolutionibus Orbitum Coelestium de Copérnico. Ora, o termo metabolé empregado no livro 5º da Política indica, pois, esse sentido de alteração de alguma condição material na polis, que implica, por seu turno, na alteração do regime, e não apresenta a conotação sequer próxima daquilo que entendemos hoje como uma revolução política. Enfim, metabolé expressa as mudanças que um regime pode sofrer em função de pequenas ou grandes alterações em sua própria natureza, de sua condição natural, e não necessariamente em função das razões de lutas políticas.
Já o termo estasis, amplamente mobilizado também no livro quinto, eu comecei a fazer uma espécie de contabilidade de quantas ocorrências, ele está em quase todos os capítulos. Ele corre em quase todos os capítulos de estasis e as suas variações, não somente estasis e as suas variações. Já o termo estasis denota uma outra acepção mais precisa ao longo do livro. Embora seja mobilizada para descrever as mudanças, seu emprego se faz para tratar os eventos políticos que de fato modificam o regime a partir de lutas internas, que alguns traduzem por revoltas e outros por sedição. A opção por traduzir estasis por sedição, no caso da política, remonta a Guilherme de Morbecke, que assim o fez na sua tradução latina do século XIII, ao utilizar o vocábulo seditionis. E aqui um parênteses histórico, mas só curiosidade. O Aristóteles, a política foi escrita em grego, só foi traduzida, a primeira única tradução que vai ter depois vai ser em 1265 com Morbecke, que é a tradução latina. Antes não teve nenhuma tradução siríaco, árabe e tal. Então a tradução do Morbecke meio que pauta depois as traduções que vão vir depois, todo esse vocabulário. E eu fui consultar a edição do Morbecke para dar uma olhada como estava o texto latino, eu achava que não estava, o livro quinto não batia. O livro quinto da edição do Morbecke não é o livro oitavo, tinha alguma coisa errada. O que o Morbecke fez? Ele pegou o livro quinto e jogou lá para o final. No Morbecke, o atual livro que nós estamos lendo como livro quinto é o livro que completa a obra do Aristóteles. O que faz um certo sentido, porque se você está analisando a decadência e a dissolução dos corpos, então faz um certo sentido que decaia. Faz sentido então também que seja ao final, tá? Mas só uma nota histórica. Deixa eu retornar um pouco. A estasis, então, indica um processo de alteração no regime causado pelas forças internas, que se levantam contra a conformação política dada e implicam na alteração do regime, propriamente uma sedição. Caso consideremos melhor o termo sedição, fica claro que se trata de um movimento político interno de confrontação entre forças políticas presentes na polis. Nesse sentido, estasis indica mais do que uma mudança, mas o modo como as lutas políticas internas geram a alteração do regime. E é interessante notar que encontramos um termo em uma acepção estritamente política e não derivada da física ou da metafísica para tratar disso. Por estasis, estamos a considerar um fenômeno político próprio do âmbito do político, as lutas entre forças no interior do regime. Lutas essas que agora necessitam de uma melhor qualificação. Conforme os exemplos mobilizados ao longo do livro quinto, a descrição dos casos em que ocorre a estasis estão ligados às lutas entre os partidários de facções no interior dos democratas e dos oligarcas e, numa ocorrência muito menor, entre os dois grandes grupos políticos contra o povo ou contra o monarca ou o tirano. Note-se, entretanto, que são disputas políticas, lutas entre facções ou grupos e não ainda uma guerra civil. Como já informado, não temos aqui a descrição de uma guerra, um pólemos, no interior da cidade. Convém destacar um último aspecto ainda, que essas alterações que podem gerar as mudanças no regime são iniciadas por insignificâncias, por coisas miúdas, que passam desapercebidas no particular e tomadas isoladamente, mas que ao final geram grandes alterações políticas. Como diz o Aristóteles, eu cito, as alterações de regimes podem surgir por não se atender às minudências. Chamo minudências porque, muitas vezes, não nos damos conta que o desdém de pormenores ínfimos acarreta uma grande revolução nas leis e nos costumes. Fim de citação. 1303 a 2023. Curioso como esse fator é muito destacado na argumentação aristotélica, visto que não há exemplo de grandes feitos ou ações internas que ocasionam um processo de alteração ou dissolução do regime político. Quando há algum grande evento que altera o governo, ele nasceu de algo ínfimo, pouco perceptível de início na vida da cidade. A semelhança de uma doença, que não se inicia de modo amplo, mas por meio de algo pequeno e pouco perceptível, mas que com descuido vai se ampliando, podendo causar a morte. O mesmo para o corpo político na sua dinâmica própria. Dados insignificantes podem gerar males insolúveis, que causam a alteração do regime e sua dissolução. Ademais, sendo um fenômeno interno, a estasis pode, por vezes, encetar alterações no interior da própria facção ou regime, resultando não em um regime oposto, mas em um regime do próprio gênero, como diz Aristóteles, eu cito ele novamente.
De um modo geral, tanto as democracias como as oligarquias dão lugar não propriamente a regimes opostos entre si, mas a regimes de seu próprio gênero, tal como sucede com as democracias e as oligarquias legítimas quando passam a regimes despóticos e vice-versa. 1306b, 17 e 21. Constata-se então que as metabolés nas formas de governo não obedecem a um modo único e definido, mas variam conforme a circunstância, aos fatores em jogo. Mais ainda, conforme a argumentação do livro 4, as mudanças dos regimes são apresentadas como um fenômeno em si, a ser considerado em cada regime específico, não perfazendo uma descrição de um processo que encadearia e articularia um ciclo entre regimes. Deste modo, não é possível inferir que há uma ligação entre uma sequência de mudanças políticas ou mesmo que elas obedecem a uma alteração para uma forma pior ou melhor, engendrando um ciclo político, tal qual temos na teoria da anaciclose de Políbio. Convém insistir, não há no argumento aristotélico qualquer indício de um ciclo ou processo de mudança nos regimes de modo linear ou fixo, nem mesmo que as alterações implicam em uma mudança para uma forma pior de regime, tal qual da monarquia passa-se a tirania. As alterações de regimes é um processo aberto, possível a todo momento e podendo gerar mudanças em regimes os mais diversos. Pelo exposto, pode parecer que esse processo de mudança nos regimes provocado pelas sedições internas é um fenômeno inexorável, diante do qual não há nada ou pouco a fazer, restando apenas a aguardar o seu florescimento em algum momento. Todavia, a estasis e as metabolés não são tão inexoráveis assim, podendo existir meios que evitem essas mudanças e garantam longevidade ao regime. Neste ponto, Aristóteles retoma um aspecto central do argumento do livro 4º, a saber, a necessidade de manter o equilíbrio e a proporção das forças ou facções. No capítulo 8º do livro 5º, ele se detém em lembrar as diversas precauções para manter a conservação e durabilidade dos regimes. Certamente, as formas de governo simples são mais vulneráveis às revoltas, por serem produtoras de leis e instituições injustas para aqueles que não estão partilhando o governo. A democracia é fonte de injustiça para a oligarquia e vice-versa. Logo, importa ter em conta sempre o regime misto, a politeia que mistura as partes medianas de modo proporcional. Não somente isso, mas que este equilíbrio proporcional seja ajustado ou bem dosado conforme ocorra alteração na composição na matéria do corpo político. O regime não pode ter um modelo fixo e rígido, mas uma disposição maleável que permita acomodar as mudanças na composição política e também uma maleabilidade para poder se ajustar a essas mudanças. Dois princípios se destacam então a saber, proporção e adequação à matéria, algo presente em todo o pensamento aristotélico. Conforme ele demonstra em vários outros textos, na física, no De Anima, na metafísica, é necessário que a forma seja adequada à matéria, que a forma seja conforme à matéria, donde o princípio material será um fundamento na compreensão do ser. Esse argumento retorna aqui na política como um princípio, pois não basta tão somente considerar o regime, a forma de governo, deve-se ter em grande conta a disposição da matéria, os políticos, e a partir da alteração nesses, modificar, se necessário, o regime para que bem expresse tal mudança. Do que se segue o princípio da proporção equilibrada das partes ou grupos políticos. Essa busca pelo equilíbrio nas coisas, que em certa medida se confunde com a própria ideia de beleza, é uma marca do pensamento helênico e também figura aqui em Aristóteles. O bom governo deve ser equilibrado, proporcional, harmonioso em suas partes. No campo do político, portanto, não basta que se tenha um governo apenas dos melhores, dos aristói, que em tese seria o governo ideal, ou do monarca virtuoso. Nesses governos, não se encontra uma expressão proporcional da totalidade dos políticos em uma cidade, pois não há uma cidade em que a maioria seja virtuosa ou aristocrática. No capítulo 7 ou 8 do livro 4, ele fala isso, o ideal seria a aristocracia. O problema é que você não tem uma cidade de aristocratas. Se você tivesse uma comunidade assim, de santos, puros e perfeitos, né? Mas não tem. Então a gente joga com o que tem, joga com o Bragantino. Se fosse o Flamengo, né? Por fim, ainda bem que eu não falei do Cruzeiro.
Vamos evitar as polêmicas. Por fim, a análise da argumentação aristotélica nos coloca diante de sua reflexão sobre os conflitos políticos próprios da vida dos regimes. Ora, é essa dinâmica de forças em disputas que perfazem o movimento próprio do corpo político que deve ser levado em conta para compreender as lutas expressas pelas estases. Somente em um corpo político concebido como um campo de forças em disputa é que é possível a identificação da estasis. As considerações sobre ela nos revela a vivacidade e dinâmica própria de um regime vivo, em transformação, seja no sentido de alteração para outro regime, seja para recuperar o vigor perdido, seja para dissolver-se em outro regime. Mas ainda, a estasis não é sinônimo de corrupção, apesar de poder gerá-la. A corrupção, quando ocorre, é resultado, em grande medida, se não totalmente, da desproporção do regime, seu desequilíbrio na composição que gera fraqueza e posterior perecimento. O problema da corrupção política na obra aristotélica se insere mais no âmbito da reflexão acerca da disposição do regime e menos por causa das lutas internas entre as facções políticas, donde não poder inserir na conta da estasis as razões para a corrupção ou dissolução do regime, mas antes pela ausência de um equilíbrio proporcional no governo, concebido em vista da matéria, que gera, por seu turno, revolta e sedições que podem causar a dissolução do regime. Por fim, retornando ao nosso ponto de partida, pensar a dissolução dos regimes políticos a partir de uma dinâmica interna não é uma novidade para a história do pensamento político, muito menos entender que processos internos legítimos e lícitos provoquem essa decomposição do sistema. A tese do Ziblatt e do Levinsky não é tão original assim. Entendemos que a atenção maior deve ser dada à dinâmica das lutas políticas próprias dos regimes que optem por isso e verificar o quanto tais ações podem resultar em fortalecimento ou perecimento do governo, algo central para autores como Aristóteles e Maquiavel. Para concluir, a título de provocação, parece que as democracias de fato morrem por causas internas, talvez uma má compreensão do que seja próprio dela, o conflito político entre forças antagônicas. Muito obrigado. Bom, passamos então agora para o debate. Quem se inscreve? Luiz. Obrigado, Zé. Eu acompanhei muito atento aqui. Queria chamar a atenção a partir de dois pontos dentro da Maquiavel e queria que você comentasse na sua disposição. Se eu não estiver enganado, ele usa a palavra revolução uma única vez. E é no plural, revoluções, revoluzione, no capítulo 26 do Príncipe, quando ele fala da possibilidade da Casa de Médici salvar a Itália dos bárbaros, etc. Isso durante muito tempo foi interpretado, né, como sendo a grande, nos anos 20, né? A grande objetivo de Maquiavel era unificar a Itália. A gente sabe que isso já não está mais em uso dessa forma. O segundo outro momento é o capítulo, também agora de memória, o capítulo 6 do terceiro livro dos discursos, onde ele cita explicitamente Aristóteles, uma das únicas duas vezes onde ele cita de tudo que sobrou dele. Uma é a carta Vettori, né, que a gente conhece, e a outra no capítulo 6 do terceiro livro, onde ele diz que um dos motivos da mudança de governo, que é exatamente sobre as conjuras, é um motivo pequeno, é um motivo ínfimo, que é a traição de uma mulher em relação a um homem, e ele se refere a isso, até Aristóteles sabe disso. Está na política. Está na política, exatamente. Está exatamente no livro 5 da política. Esse é um dos motivos de roubar a mulher do outro, é motivo de causar uma estase. E parece que são dois momentos fundamentais da obra de Maquiavel, a gente conhece, tem uma enxurrada de comentários sobre isso, mas que estão falando da mesma coisa, mas em dimensões radicalmente diferentes. Eu não quero aqui comprar de graça a tese de que o que ele quer na vida dele é unificar a Itália, não se trata disso, mas se trata da ideia de chamar a responsabilidade da Casa de Médici. E ele usa o termo Itália no mesmo parágrafo em que ele usa a palavra revoluções, né? Então, assim, alguma ideia para além da ideia da metabolé, da física e dos astros,
me parece que já tem ali. E Arendt diz que ele nunca usa isso, né? Ele nunca usa a palavra revolução. Por outro lado, ele também atribui causas ínfimas tanto quanto Aristóteles, né? Acho que o Manual dos Tiranos, lá pelo meio do livro 5 da política, como era lido no Renascimento, pode servir para ambas as coisas, ou não. Existe uma potência para, de fato, uma revolução a partir das causas, ou são todas as causas ínfimas? Ô, Luiz, eu acho que a segunda parte do seu argumento está lá no livro 3º, capítulo 6 do Discurso, é o argumento da coisa ínfima do corpo político, as minudências. Isso aí insiste o tempo, o Aristóteles também insiste o tempo todo. É impressionante quando ele fala assim, ó, ele vai dando uma série de exemplos, assim, por exemplo, você não prestou atenção numa bobagemzinha que foi crescendo, gerou um ódio, uma inveja, e gerou lá na frente uma grande mudança. Os pormenores. Hã? Pormenores. Os pormenores. Pormenores. E então eu acho que é isso mesmo, quer dizer, no caso aí, mas aí eu acho que estamos falando a mesma coisa, está olhando para o Aristóteles, está falando de mudança mesmo na conformação do regime. No primeiro caso aí do livro 26, eu estou comprando barato a tese da Hannah Arendt, mas eu confesso que eu acho que não dá para pensar em revolução lá no Príncipe. Eu estava tentando lembrar nessa passagem que ele fala, já li tantas vezes esse texto, que traduzir, que ele fala dos céus, né, que se movem os céus, né, porque é a ideia de mudança, né, da composição, da posição das coisas. Ainda não é essa ideia da política, como da mudança política, da revolução política, tal qual é muito caro hoje aos nossos ouvidos. Né? Eu não consigo ler, Luiz, que essa revolução lá, essa revoluções lá do capítulo 26 do Príncipe, indique, não esteja ainda inserida nesse contexto do Copérnico. Sabe, não Copérnico, mas nesse contexto dos corpos astrais, do mundo da física, né? Quer dizer, uma mudança nisso. Né? Não consigo ver, eu precisava meditar mais, agora de supetão eu não saberia, mas eu não consigo chegar, eu precisaria de melhores argumentos. Até porque não tem outras ocorrências, né? Então, ele não vai falar tanto se falar duas, né? Mas se for pensar também eu não consigo lembrar de tantas ocorrências. Se fosse algo tão central, metabolé no Aristóteles, tem uma porrada de ocorrências, estases, tem uma porrada de ocorrências. Então quando o termo também é relevante, ele vai tendo, mas no caso não tem. Né? Não sei. Mais alguma questão? Uma sugestão para o nosso jantar. A propósito da mistura e do conceito de mistura. Como Aristóteles diz lá, páginas tantas, que o povo é como uma espécie de um alimento impuro, que misturado com o puro, com a pobreza, torna a refeição mais proveitosa do que se fosse uma porção escassa de alimento puro, só caviar. Portanto, para não gastarmos muito dinheiro à noite, vamos ser democratas e misturar a parte pura com a parte pura. Fazer um comentário, algum amigo estava estudando esse tema, aí tem um artigo de um americano que não entendeu essa mistura, que se dava para separar, né? Então vamos pensar, uma mistura como água e óleo, ou grãos de milhos com grãos de feijão, né? Porque se você misturar grãos de milho, você não consegue preparar. E aí, oligarcas e democratas, dá para separar ou não? Ou depois vira uma coisa meio café com leite, né? Não é água e óleo, então, é café com leite ou, né? Boa questão, Pajano. Bom, se não há mais questões, podemos então encerrar, agradecer os e passarmos para a próxima mesa? Sim.